Olá a todos, o meu nome é Sónia Ferreira, sou Life Coach e Coach da longevidade e nesse âmbito sou criadora da marca de coaching da primeira pessoa, com foco no empoderamento existencial. E hoje, com muito prazer, vamos iniciar aqui uma nova rúbrica, que é uma conversa, uma talk, que vai ser a primeira de várias, espero eu, sobre o quê? Sobre os mitos da longevidade. O que é isto, os mitos da longevidade? É nós começarmos a abordar os mitos que existem atualmente e começar a desmistificar e debater aqui um bocadinho a temática, que é essa a minha ideia, quando agora, curiosamente, neste período de desconfinamento ou confinamento, eu comecei a pensar neste tema e achei interessante, porventura, convidar algumas pessoas, não só para também debaterem do ponto de vista da sua experiência nesta área, mas principalmente também a nível de experiência pessoal, que eu acho que isso enriquece sempre muito para nós também aumentarmos a visão e esclarecermos sobre o tema. E para debater este primeiro mito, que é o envelhecer significa sofrer, tenho o prazer de trazer à conversa a nossa primeira convidada, que é a Elsa Mourão, a quem agradeço desde já a participação. E a Elsa é médica dentro da área dos cuidados paliativos, está ligada à Link e ao projeto Amadora Compassiva. É alguém que tem 62 anos, é casada, tem uma filha, tem 2 netos e é mãe de uma senhora de 80 anos que também cuida e dá apoio, obviamente. E hoje, para começar este tema do sofrimento, eu passava a palavra aqui à Elsa, da ligação aqui do sofrimento e do envelhecimento, que muitas vezes vem junto no pacote. Não sei se faz sentido ou não, é isso que nós aqui vamos debater e falar, mas que na verdade é um pouco abordado, não é? Obrigada pelo convite. Este tema é de facto desafiante. Dizer que o envelhecimento significa sofrer, eu diria que o sofrimento faz parte da vida. Não tenho nada a ideia que estejamos aqui para sofrer, pelo contrário, eu acredito que estamos aqui para ser felizes, mas ser felizes não é nunca sofrer. E, portanto, ao longo da vida há sofrimento. Há sofrimento porque há perdas, há sofrimento porque há coisas que são desafiantes e, portanto, o sofrimento faz parte. No envelhecer também. Não acho que seja um sinónimo. Não temos que envelhecer com sofrimento e acho que é muito importante aprendermos a viver o envelhecimento de uma forma natural. Isso passa pela aceitação de algumas perdas que temos, porque é evidente que com a idade algumas coisas no nosso corpo mudam, mas também mudam de forma diferente consoante as pessoas. Ninguém envelhece da mesma forma, porque ninguém cresce da mesma forma, porque nós não somos iguais, portanto não somos standard. As pessoas velhas, as pessoas novas, os adolescentes, os portugueses, portanto, às vezes há essa tendência de pormos tudo na mesma caixa, não. Há pessoas, e como pessoas somos muito diferentes, esta singularidade do ser humano que nós temos. E, portanto, quando envelhecemos, há pessoas que têm mais perdas, que têm mais limitações, há algumas doenças que aumentam com o avançar da idade, mas envelhecer não é sinal de ser doente, porque é possível envelhecer com saúde e um dos objetivos é precisamente que nós possamos envelhecer, isto é, possamos viver o maior espaço de tempo possível e que nesse espaço de tempo possível o possamos viver bem. O que é que às vezes dá sofrimento? Às vezes dá sofrimento se nós não aceitamos essa mudança, e uma vez mais eu gosto mais de falar em mudança do que só em perdas, porque se é verdade que algumas coisas são diferentes, nem sempre quer dizer que sejam piores. Agora, se eu tenho 62 anos e olho para o espelho e vejo umas rugas e isso me dá sofrimento, e sinto que já não sou tão ágil e isso me dá sofrimento, e sinto uma série de outras coisas e isso me dá sofrimento, pode ser a minha forma de reagir e de viver a essa alteração, mas posso viver isso bem. E há pessoas que de facto são esse exemplo, há pessoas que têm muitos anos, mas que vivem essa longevidade, vivem ainda bem. E às vezes até têm sofrimento, mas enquadram esse sofrimento e às tantas não é tanto aquilo que nos acontece que nos faz felizes ou infelizes, é a forma como nós reagimos às coisas, não é? E portanto, respondendo à pergunta, envelhecer não significa sofrer, ainda que o sofrimento possa surgir no envelhecimento e em qualquer altura da vida. E também daí a importância de não se envelhecer sozinho e de não sofrer sozinho. E quando falamos de comunidades compassivas, as comunidades compassivas
passivas são isso mesmo. É comunidades que estão atentas ao sofrimento do outro e que estão atentas, que o percebem e que fazem algo para o minorar ou para o evitar. E, portanto, é também essa presença perante aquele que sofre. E é curioso porque, por outro lado, também tem a ver com se eu tenho um sofrimento, a importância que tem deixar-me ajudar ou de pedir ajuda. E, portanto, nesta inter-relação de ajuda na igualdade e, portanto, se nós envelhecermos de forma acompanhada, se nós aceitarmos as mudanças, se nós vivermos, soubermos responder aos desafios que a vida tem, envelhecemos sofrendo menos. E se estivermos a sofrer, é bom ter alguém ao nosso lado que nos acompanha ao sofrimento e que está aqui ao lado e que pode fazer a diferença. Sem dúvida. Às vezes não é tão fácil, é quando nós, o papel da sociedade, não é? Ninguém na escola nos ensina as fases ou aquilo que nós vamos sentir ou aquilo que vamos viver nas diferentes fases da nossa vida, não é? Porque o que se vê é muito, os padrões hoje em dia é o idoso, o velho, alguém muito enrugado, com doenças, curvado, e não se vê o outro lado, embora pontualmente possamos ver já algumas imagens diferentes no sentido, alguém sim com rugas, mas ativo, a fazer as suas coisas, envolvido nos seus projetos, obviamente a vivenciar o envelhecimento dentro de uma vivência pessoal, mas englobado numa sociedade em ativo, em comunidade, como tu falavas, não é? Hoje em dia vê-se, eu penso que também essa identificação com o sofrimento vai muito o estereótipo que é lançado para a sociedade, que é, não, com a gente, o velhinho, digamos, não é? O maior, que eu não gosto muito da palavra velhinho, mas pronto, é alguém que nós quando chegamos àquela idade, nós vamos ser assim. Será verdade isto? Eu acho que o velhinho, de facto, eu também não gosto, porque quando a gente diz o velhinho, já estamos a minimizar. Agora, chamar-lhe velho, chamar maior, chamar idoso, o que a gente quiser, eu acho que a importância não é a palavra, mas é a carga que essa palavra tem, ou aquilo que nós sentimos quando falamos nessa alteração que nós temos. E é verdade que não somos ensinados a envelhecer. É verdade que aparece muito no velho a imagem de uma pessoa com rugas, é normal, assim, é impossível não ter rugas e, portanto, quando estamos velhos temos rugas, pois claro, faz parte do pacote, isso sim, não é preciso sofrer por isso, é uma decisão nossa. Mal de mim se eu sofro quando olho para o espelho e ver rugas, eu gosto de pensar assim, olha que bom, cada ruga conta uma história. E eu tenho algumas rugas porque eu sorrio muito e, portanto, quando eu sorrio faço rugas de expressão, que também é bom. E está aqui para isso. Portanto, no fundo, eu acho que não é tanto, se calhar não é tão perigoso a imagem física das alterações que o envelhecimento nos pode dar. É bom, de facto, termos imagens inspiradoras de pessoas que têm muita idade e que continuam com agilidade e que continuam ativas e que se mexem bem e que falam bem e que estão bem, porque de facto isso existe, mas eu acho que há uma coisa um bocadinho desafiante também, que é a outra imagem, que é termos a imagem de que não podemos ser velhos, não podemos ter mudança, não podemos transformar, temos que ser sempre jovens. Um dia destes foi muito bonito porque eu estava com uma pessoa que me dizia assim, uma irmã dela fez 80 anos e está ótima. E então as pessoas diziam, mas tu não tens 80, tu tens 60 ou 70. E esta pessoa disse, não tenho o direito de roubar 20 anos à minha irmã, não, ela tem 80 anos e está ótima, portanto, tem 80 anos e está bem. Agora, não temos que ter, isso sim acho que leva ao sofrimento, se eu tiver a imagem de que vou ter que ficar igual hoje ao que era aos 30 anos, então eu estou a sofrer, porque eu estou à procura de uma quimera que não é a realidade, porque tenho que ter o mesmo corpo, a mesma cara, a mesma agilidade. É tão bonito aceitar que mudamos, é tão bonito aceitar que há diferença e que também a diferença vem daquilo que eu faço com o tempo, porque não é o tempo que me dá a sabedoria, não é o tempo que me dá a inteligência, não é o tempo que me dá nada. No tempo eu posso fazer coisas. O que é que eu faço no meu tempo? Que ser humano sou eu no meu tempo? Como é que eu cresço internamente? Como é que eu me transformo? Como é que eu aprendo com o que faço? Não é? E, portanto, ter mais anos e envelhecer pode ser uma coisa muito bonita se eu neste tempo usar para aprender e para crescer. Aliás, isso estás a dizer, vou pegar isso que estás a dizer e estava aqui a pensar. Aliás, alguém que não se preocupa tanto com a idade é alguém que está tão preocupado sim em aprender e estar no seu próprio processo que acaba por se esquecer um pouco, obviamente,
o que é isto de ser velho, o que é isto de envelhecer, não é? Está mais preocupado na questão, como é que eu posso estar melhor, como é que eu posso estar ativo, como é que eu posso ajudar quem está à minha volta, como é que eu posso fazer outras coisas, e acaba por não dar tanta importância ao facto de ter 60, 70, 80. Claro que a gente com o tempo, obviamente, que vamos ter determinadas condições até físicas. Não digo no sentido de despreocupar-se completamente disso, não é nesse sentido, mas o foco não é tanto no processo do envelhecimento, mas sim no processo de amadurecimento, digamos assim, não é? No processo do que é que está a acontecer, como é que eu me estou a sentir e como é que as coisas estão a evoluir, não é? Porque nós às vezes ficamos tanto numa fase, a fase de criança, a fase de adulto, a fase de adolescente, a fase de idoso, que esquecemos que nós somos alguém, somos um ser pensante, inteligente, que está a viver um percurso de vida. E sim, ele vai passar por esses percursos todos e vai precisar, vai ter condicionantes em cada um, condicionantes e ganhos, não é? Porque nós temos tendência só a pensar nos condicionantes, mas há muitos ganhos, é? Como tu falavas há pouco. Portanto, é essa mudança às vezes de visão e de identificação e de paradigma que se calhar pode ser interessante que haja essa mudança para que conseguimos também não ver o envelhecimento com algo como um fardo, digamos assim. Claro, nem toda a gente vê, não é? Nem toda a gente tem essa identificação, mas quando nós vemos realmente a massificação, vemos que às vezes isso é um fardo, é algo que traz mais uma coisa, não é? Quando tu dizes olhar para o espelho e ver as rugas, não é? Ui, agora lá está, é inevitável e isso traz-nos, o mais importante é pensarmos como é que nós estamos cá por dentro, como é que nós nos sentimos, o que é que nós precisamos para estar melhor, não é? Isso é que eu penso que é um dos pontos importantes. Algumas pessoas envelhecem mal com esta questão da utilidade. E a Alexandra Moreira, que me estava a falar sobre um trabalho que ela faz sobre o ensino da parentalidade consciente, dizia assim: é importante ensinar às crianças a diferença entre autoestima e autoconfiança, que para mim era um sinónimo. Mas autoestima é estimar o ser, estimo-me porque sou, independentemente do que eu tenho, do que eu faço ou do meu papel. A autoconfiança vem daquilo que eu faço ou do que eu tenho. Eu tenho 62 anos, sou médica, tenho um carro, tenho uma casa, estou ativa, eu tenho valor por isso. Não é? É a autoconfiança. Mas se eu tiver autoestima, é assim, eu estimo pelo ser que eu sou. Eu posso deixar de ser médica, eu posso deixar de trabalhar, eu posso ter uma doença que me limita e não comunico, mas eu tenho valor, não sendo útil, eu tenho valor pelo ser que sou. Eu acho que é este shift que a gente deve começar a ensinar às crianças desde pequenas, porque isto torna adultos mais competentes e mais felizes, e depois quando chegarem a velhos, ou nós próprios, podemos ser mais felizes e ter menos sofrimento, porque sabemos que temos valor independentemente daquilo que somos como profissão, ou daquilo que temos, ou daquilo que fazemos. Sem dúvida, isso é super importante, que é a questão da identificação dos papéis, não é? Nós achamos que somos os nossos papéis, mas na verdade, se a gente pudesse isolar todos os papéis que nós desempenhamos, nós íamos ficar com o centro. O que é que nós somos? O que é que nós somos no nosso centro, não é? Se não existisse nada do resto... Em todos os papéis é o ser. O ser que eu sou reflete-se naquilo que eu sou como mãe, como médica, como mulher, como amiga. Sim, é o meu ser. O ser é a essência, não é? E portanto os meus papéis assentam no ser que eu sou. Sabes que às vezes nós perguntamos, e em coaching nós fazemos alguns exercícios, nós perguntamos à pessoa o que é que ela mais gosta de fazer, quais são as coisas, e às vezes as pessoas têm dificuldade em responder. Claro, nós gosto de ler, mas assim uma coisa que lhe dê mesmo prazer, ou seja, a pessoa está a fazer alguma tarefa ou desempenhar alguma coisa e a pessoa sente-se tão bem, parece que o mundo para. Ou seja, ela naquele momento está com ela própria, com aquilo que ela é. E nós temos dificuldade em lidar com isso, porque às vezes desconhecemos determinadas dimensões de nós. E nós somos mais do que era exatamente aquilo que estavas a falar, nós somos muito mais do que os papéis que desempenhamos. E ao longo da vida, e hoje em dia fala-se muito da questão da reforma, eu costumo dizer que a reforma, ou a aposentação, não é?
é como se fosse o santo grau. Nós corremos para alcançar, mas quando alcançamos, depois nós às vezes pensamos assim, o que é que eu agora vou fazer? Agora que eu tirei o meu papel profissional e todos os papéis que eu desempenhar, o que é que eu vou fazer? E isso faz, porque ainda há muitas coisas às vezes para descobrir, que nós podemos descobrir, lá está, no contínuo da nossa vida. Passa-se uma fase, continuamos, podemos experimentar outras coisas e podemos trabalhar em outras medidas. Portanto, eu acho que isso é, é instigante, pode ser instigante, se calhar para algumas pessoas não, para outras pode ser algo instigante. Também nós só temos, às vezes só temos curiosidade em conhecer aquilo que já conhecemos. O que não conhecemos é o desconhecido cria medo, não é? Cria receio. Mas às vezes pode ser uma oportunidade para nós descobrirmos outras coisas, outras dimensões. Mais uma vez, estás a ver, é muito engraçado a importância de não criarmos os tais pacotes ou os tais gavetas, porque quando tu te dizes assim, o desconhecido cria medo, em algumas pessoas, noutras pessoas é o trigger da vida, o desconhecido é um entusiasmo. Portanto, assim, há pessoas que vivem a sua vida e que têm este frisson pelo desconhecido, o prazer de desconhecer, o prazer de se desconstruir e reconstruir. Portanto, há pessoas para quem o novo é aliciante, ou o desconhecido, e há pessoas para quem o novo é assustador. E daí a importância quando nós estamos perante as pessoas, e eu trabalho em cuidados paliativos e trabalho com algumas pessoas também ligadas à demência, portanto, e a demência também é uma área em que os cuidados paliativos intervêm, e é muito importante nós centrarmos na pessoa. E de facto, não é aquilo que nos ensinaram, faz aos outros o que queres que te façam a ti. Não, faz aos outros o que é bom para eles, desde que não seja contra os teus valores. Porque com muita frequência nós temos este treino, eu quero que façam assim, eu quero que seja assado. Eu vou fazer porque para mim isso é fundamental. Se fosse eu queria assim, mas não és tu, a pessoa não és tu. Portanto, esta capacidade de nós olharmos para o outro, na diversidade, na aceitação da diferença do outro e perceber para o outro o que é importante. Porque às vezes, imagina que eu gosto muito de sair e de passear e de fazer coisas e de ir ao cinema e não sei o quê, e quero que a minha mãe faça a mesma coisa, mas a minha mãe quer ficar em casa sossegadinha, ou quer ir a um sítio sossegado, quer ir ver o mar, e eu não gosto. Então, quando eu estou a fazer algo para ela, eu tenho que fazer o que é bom para ela. Isto é das mais pequenas coisas às maiores coisas, porque às vezes a gente cria pacotes, as pessoas são assim. E não são diferentes. É uma ilusão que às vezes é mais fácil de controlar se tudo for igual, mas não é bem assim. Estamos a abafar a singularidade de cada pessoa e o livre-arbítrio. Controlamos tão pouco, não é? Controlamos tão pouco. Essa é outra coisa, assim, a humildade de perceber que nós controlamos muito pouco. Podemos gerir a forma como respondemos, mas controlar, eu acho que nós controlamos muito poucas coisas, de facto. E eu acho que o vírus serviu para isso. Já viste como de repente o vírus mudou tudo. Assim não controlamos nada. E se nós pensamos, nós precisamos todos mais ou menos da mesma coisa. Vamos lá ver. Eu acabei de dizer que nós somos diferentes e somos singulares. E o livre-arbítrio é importante. Mas em termos de necessidades, nós precisamos de afeto, precisamos de nos relacionarmos, de perceber alguns referenciais, de perceber se existe uma progressão em algumas coisas e conseguimos também trabalhar connosco. Nós somos mais ou menos, nesse aspecto somos muito humanos, digamos assim, temos mais ou menos as mesmas necessidades. E isso é super importante quando nós falamos, e agora vou puxar um bocadinho a brasa às comunidades, quando nós falamos de comunidades, eu acho que é super importante ter uma comunidade forte, coesa, é assim, que nos ajude a nós estarmos neste processo também de autodescoberta e de percebermos o que é que estamos a trabalhar connosco, mas temos, digamos assim, uma rede também que nos ampara em certa medida para nós continuarmos o nosso caminho. E eu acho que isso é uma coisa super importante e espero que daqui para a frente se comece a dar mais valorizar isso. Agora com o confinamento viu-se que estes pequeninos momentos que as pessoas têm de entreajuda, de estarem atentos, pararem mais nesta história dos papéis e de estarem só em piloto automático, como eu costumo dizer, isso também é algo que também nos ajuda bastante. E quanto mais nós construirmos isso também em conjunto, isso também nos vai ajudar a estar mais amparados no nosso processo. Eu acho que isso é uma coisa também super importante. E na questão do sofrimento,
é primordial, não é? Porque não, em algum momento da nossa vida nós vamos precisar mesmo de ajuda no nosso percurso, portanto, não vale a pena às vezes estarmos a inventar muito, como tu estavas há pouco a dizer, porque todos nós precisamos de alguma coisa, todos nós, não há ninguém que não precise, independentemente de ser muito independente ou muito autossuficiente, vai sempre precisar de alguma coisa, de um afeto, de algo físico, mesmo ajuda, logística, alguma coisa que precise, vai sempre precisar de alguém. Portanto, isso acho que é um ponto também bastante importante. Sim, eu acho que estás a dizer várias coisas que são muito, muito importantes e uma delas, de facto, é a capacidade de pedir ajuda ou de aceitar a ajuda, porque quando nós aceitamos a nossa vulnerabilidade, ao contrário daquilo que se pensa, não ficamos mais frágeis, ficamos mais fortes. Reconhecer a vulnerabilidade e aceitar, de facto, a ajuda, e também para quem ajuda, acho que é muito importante é que a ajuda ou o apoio ou a presença seja entre pares, que seja em igualdade. Isto é, quando eu ajudo alguém, eu não estou acima dessa pessoa que eu estou a ajudar, eu estou ao mesmo nível. Só que nesta altura eu estou a dar um apoio, eu estou aqui, eu sou uma presença. E portanto eu não sei o que ela quer, eu não sei o que ela precisa, e partilho uma coisa que uma amiga minha aqui há uns tempos me disse e que para mim foi muito forte, e por isso eu gosto de partilhar isto, que ela disse. Houve uma altura na vida dela em que ela teve uma situação económica muito complexa e pediu a um amigo dinheiro. E o amigo disse, dinheiro, desculpa, eu não te empresto. E nessa semana apareceu um cabaz lá em casa, um supermercado qualquer, que era esse amigo a oferecer-lhe o cabaz. E ela devolveu o cabaz e ficou muito zangada. E disse, eu fiquei muito zangada, porque quem sabe do que eu preciso sou eu, não é o meu amigo. Eu tinha uma necessidade específica de dinheiro para uma coisa, percebi que ele fez isto com muito amor, mas não foi uma relação de igualdade, foi eu dou-te aquilo que eu acho que tu precisas e não estou atenta à tua necessidade. Isto para mim ajudou-me muito como ser humano, abanou-me um bocado e disse, de facto é isso. E tenho pensado muito nisso sobre esta igualdade, isto é, quando eu estou com o outro, eu estou com o outro a perceber o que é que o outro, a tentar perceber o que é que o outro precisa, a tentar estar nos sapatos do outro, porque eu nunca estou nos sapatos do outro. No outro dia gostei muito de uma imagem que era, é como se eu tentasse entrar na casa do outro e ver o mundo através da sua janela. Tentasse, não é? Pronto, portanto isto é, no fundo é empatia. Mas quando nós falamos de compaixão, compaixão é mais que isto, é o que é que eu faço perante esta pessoa que sofre, como é que eu acompanho este sofrimento, que ação é que eu tenho. Pronto. E uma vez mais a ação é aquilo que para o outro faz falta, aquilo que o outro precisa. Por exemplo, eu sou muito uma pessoa de toque, eu gosto muito de abracinhos, gosto muito de tocar, mas eu tenho que ter a capacidade de perceber se isso para o outro é bom ou não é bom, porque há pessoas que para elas a necessidade de afeto é uma presença que até pode ser um silêncio, e há pessoas para quem o toque é muito desconfortável. Portanto, quando eu estou com alguém, eu não tenho que fazer o toque que eu gosto, mas tenho que fazer o toque ou a presença que para a outra pessoa é boa. Isto é o respeito. Aliás, há um cartoon muito bonito que aparece alguém a abraçar o outro e o outro diz, mas porquê que me estás a espremer? E eu acho isto impressionante, porque assim, eu olhei e disse, é um abracinho bom, eu gosto de abracinhos bons. Mas a pessoa para quem se é desconfortável, então eu tenho que respeitar isso. Isto é, mais uma vez, não é fazer aos outros o que eles querem, o que quer que me façam a mim, mas o que o outro quer. Porque, de facto, a necessidade de afeto, de presença, de ser reconhecido, é verdade. Todos temos, faz parte da nossa humanidade, mas a forma como o expressamos ou como o sentimos é diferente. E nesse respeito pelo outro, nós devemos estar atentos, porque se o que eu quero é ser eficaz e ser uma boa presença, a boa presença é aquilo que eu dou ao outro e que o outro isso faz sentido. Não é para eu ficar contente, não é? Eu faço isto que eu fico muito contente, massagem-me o ego, não. Sabes que há dois conceitos que eu, por acaso, nos meus alunos da Universidade de Siena, que também abordei este ano e foi interessante, que há dois conceitos, que é assistencialidade e assistência. Obviamente que as duas ajudam, e eu já vou passar a explicar cada uma delas, mas assim, a assistencialidade é nós estamos dispostos, ajudamos, que se coloque isso, mas estamos à espera de um retorno. Nós esperamos, nem que seja um olhar, um apreço, que nos digam, pronto, sim senhora, obrigado, e era mesmo isso que eu queria. A assistência às vezes nós damos, mas não esperamos nada em troca. Claro que nós recebemos sempre, e às vezes muito,
não é? Quem faz voluntariado principalmente tem esse feedback. E existe esta pequena diferença, mas é uma pequena grande diferença que eu penso que é assim, quando nós é natural da condição humana, nós às vezes esperamos alguma coisa que tem muito a ver com o nosso ego, tem a ver com a nossa individualidade. Mas a verdade é que quando nós nos doamos e doamos, como tu dizias, na medida do que pode ser o importante naquele momento, não necessariamente o que é importante para mim ou o que é que faz sentido dentro do estereótipo que eu acho que devia de ser, mas se calhar aquilo que aquela pessoa ou aquela situação precisa naquele momento e não tem que necessariamente ter repercussões para fora, ter grandes ovações ou grandes situações, mas tive um efeito para aquela pessoa, para aquela situação e teve depois obviamente uma consequência. E isto parece às vezes uma pequena diferença, mas que já estamos aqui, digamos, a falar um bocadinho mais, né, a estender, mas que acho que é super importante no que tu estavas a abordar. Acho que faz todo o sentido. Muito E bem. é, acho que sim. Elsa, pronto, eu só tenho que te agradecer mais uma vez, acho que foi super interessante. Há muito a falar, não é? Nós podíamos estar aqui, obviamente, a explorar. Acho que a longevidade cada vez mais tem que ser uma coisa vista no sentido não tanto de anos, mas longevidade em termos de contínuo, não é? Do que é que a gente pode aproveitar em questões de enriquecimento e de aprendizagem, que eu acho que é o que a longevidade nos pode trazer. Obviamente, como tu dizias e bem, e abordaste, dependendo daquilo que cada um quer fazer e até onde cada um quer chegar e quer aprofundar. Mas acho que é isso que sobre o sofrimento pode ser falado mais coisas, mas olha, penso que já abordámos aqui algumas coisas super interessantes que podem despertar outros debates e até à próxima. Muito obrigada e um bom dia Obrigada, para está ti. bem? Obrigada.